Finalmente eu reuni forças para fazer um vídeo de leituras gerais. O último vídeo com as leituras em andamento que eu fiz foi em julho, e desde então eu li tanta coisa e livros assim tão ricos que foi me dando uma preguiça, foi me dando um bloqueio de vir fazer este vídeo, como se isso fosse uma coisa muito difícil, que era para esse vídeo ter saído há muito mais tempo. Mas hoje eu finalmente reuni forças e pensei, eu vou simplesmente bater um papo com o pessoal a respeito de cada leitura. Eu não vou fazer uma mega resenha sobre cada um dos livros, apenas um comentário geral. Eu acho que isso é o que mais cabe num formato de vídeo como esse. Eu vou comentar sobre as leituras que eu concluí, e elas são muitas. Sobre o livro Lisístrata, do Aristófanes, uma comédia grega, sobre um capítulo muito importante deste famoso livro, Linguística e Comunicação, do Roman Jakobson, sobre este outro livro, Estrutura da Linguagem Poética, do Jean Cohen, sobre A Divorciada, da Francisca Clotilde, sobre Ressurreição, do Machado de Assis, sobre Tudo o que é Sólido desmancha no ar, do Marshall Berman, sobre o Otelo de Shakespeare, sobre As Duas Mortes de Francisca Júlia, do José de Souza Martins, sobre O Anjo Pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro, eu concluí essa leitura, sobre Enervadas, da Crisanteme, sobre Surrealismo, de Marilda de Vasconcelos Rebouças, e agora sobre as leituras em andamento, As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, A Verdade da Poesia, do Hamburger, e Wine Folly, Guia Essencial do Vinho. Sim, vamos falar sobre um livro de vinhos. O momento do vídeo em que eu vou falar sobre cada um desses livros vai estar marcado aqui na descrição. E antes de continuar, eu gostaria apenas de relembrar vocês da importância de utilizarem os links da Amazon que eu deixo para fazer as suas compras. A principal fonte de renda no momento para o canal são os links patrocinados da Amazon, esse tipo de link de afiliado. E eu notei que nos últimos meses existe um ritmo um pouco mais lento na utilização desses links. Eu percebo que talvez algumas pessoas que antes utilizavam, às vezes estão se esquecendo de utilizar. Seja para comprar livros, seja para comprar qualquer outro item do dia a dia. Qualquer produto que você compre na Amazon, você pode utilizar um link do canal e ajudar o canal com isso, sem gastar nada a mais. Você pode, por exemplo, comprar ração para o seu pet, ou suplemento alimentar, ou produto para a limpeza da casa, utilizando um desses links de livros que eu deixo aí em todos os meus vídeos na caixa de descrição. Faz toda a diferença. Por isso, por gentileza, eu peço esse cuidado de vocês. Lembrem-se do diário de leitura ao fazerem suas compras. Basta que o carrinho esteja vazio e que vocês entrem no site da Amazon através de um link deixado no canal. Todo o resto que acontecer já vai dar certo. Você não precisa comprar exatamente o produto que está no link. Podem ser os produtos que virão depois que você entrou na página da Amazon. E não se esqueçam de curtirem os vídeos do canal, de compartilharem, de deixarem seus comentários, de hyparem o vídeo, de se inscreverem se não são inscritos. Tudo isso ajuda e muito esse projeto de literatura a continuar seguindo em frente. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que se lembra da utilização dos links e que vai se lembrar agora aí nos próximos dias e semanas. Para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, eu li a minha primeira comédia grega, Lisístrata ou A Greve do Sexo, do Aristófanes. O Aristófanes foi o grande comediógrafo grego. A comédia é um gênero dentro do teatro grego que se desenvolveu muito em paralelo à tragédia, isto porque os comediógrafos geralmente não escreviam tragédias, nem vice-versa. As comédias contavam com seus festivais próprios. Tinha todo um desenvolvimento um pouco diferente. E o Aristófanes foi, sem dúvida, não só o grande nome do qual nós temos mais peças hoje em dia, como um dos grandes nomes no seu próprio tempo. E a comédia de Aristófanes é muito marcada pelos temas políticos, por caçoar de grandes homens, de personalidades da época. Ela era muito ousada. É um tipo de expediente, inclusive, que vai demorar a se repetir na história do teatro, porque as sociedades e a história são mais marcadas por regimes tirânicos e ditaduras do que por regimes democráticos e com ampla liberdade. Então vai demorar para que comediantes possam caçoar de personalidades e grandes nomes da política, assim como Aristófanes fazia.
Uma outra preocupação do Aristófanes era a paz mundial. Ele vivia num tempo de muita guerra, a guerra entre Atenas e Esparta, e ele pensava muito nessa questão da paz. E aqui em A Greve do Sexo, ele vai explorar justamente isso, o tema da paz mundial. A gente tem uma guerra entre Atenas e Esparta, as mulheres que ficaram estão assim exaustas daquilo, de estarem longe dos seus maridos, dos seus esposos, dos seus pais, de terem que enfrentar aquela situação de guerra e de não poderem decidir a respeito dos rumos da sociedade. Por isso, valendo-se dos recursos que elas têm em mãos naquele momento, privando os homens das relações sexuais, elas decidem então fazer essa greve de sexo a fim de induzir a paz. É uma peça muito atual, esse expediente do empoderamento feminino é muito interessante de se acompanhar numa peça de mais de 2000 anos, e essa questão de que as relações domésticas podem influenciar em decisões políticas maiores, mudando uma coisa você pode tentar mudar outra, ainda é uma ideia válida para os tempos atuais, ainda que não necessariamente seja uma greve de sexo, mas outros movimentos no âmbito mais local, doméstico, pé no chão, podem ter essa influência mais ampla na ordem das coisas. É muito interessante também este livro para entender um pouco de como os homens decidem sozinhos a guerra ainda hoje e várias outras pessoas da sociedade, mulheres, pessoas mais velhas, crianças, sofrem os efeitos da guerra sem terem participado dessa decisão. Sendo uma comédia também, esta é uma peça muito engraçada, que vai brincar muito com a questão do desejo sexual, de como as pessoas são presas desse desejo, e nisso vai criar situações muito engraçadas. Vale com certeza a leitura, é uma leitura muito fluida, muito divertida, informativa e inspiradora em vários sentidos. Lá no clube já há um vídeo exclusivo para essa peça. Eu li para a disciplina que eu estou fazendo na faculdade um dos capítulos mais famosos, talvez, da área dos estudos da literatura e da linguística, que é o capítulo aqui deste Linguística e Comunicação, do Roman Jakobson, em que ele vai discutir a função da linguagem poética. É o último capítulo, intitulado aqui nesta edição Linguística e Poética. Gente, quando eu fui à minha primeira aula da disciplina que eu estou cursando, a professora perguntou quem já tinha lido este texto, todo mundo tinha lido, menos eu, porque eu estou vindo da área do direito e migrando para a área das letras aí no âmbito acadêmico. Então eu pensei, meu Deus, eu preciso ler esse texto. E foi a melhor coisa, o melhor presente que eu me dei, porque aqui ele vai fazer uma análise dessas funções da linguagem e vai pensar então na linguagem em termos do emissor, o sujeito que fala, do destinatário da mensagem, ele vai pensar em termos de mensagem, vai pensar em termos dos meios pelos quais a mensagem é materializada e também no contexto ao qual se refere a linguagem, aquele compartilhamento que existe de referências e que permite que a mensagem seja transmitida. E dentro desse esquema, ele vai identificar na mensagem por si só, um pouco desconexa desse campo de referências, do interlocutor e do destinatário, ou de uma função metalinguística, ele vai pensar nessa questão da mensagem como o lugar propício para se identificar a função poética da linguagem. Ou seja, ele vai meio que definir e procurar entender o que é exatamente a poesia de um modo muito objetivo e muito convincente. E ele faz toda uma elaboração em torno disso que torna muito mais claro para nós a especificidade do poético. O poético que existe, por exemplo, na prosa, mas que na poesia é preponderante. E a gente vai entender por que ele é preponderante na poesia e o que torna exatamente essa poesia diferente da prosa ou de um poema em prosa. É tudo muito objetivo, tudo muito estrutural, é tudo muito delimitado, mas muito fascinante. Eu acho que é uma coisa assim quase matemática, mas que ao mesmo tempo elucida o poético de uma forma muito rica. Eu acho que o poético não sai diminuído com toda essa matemática e estrutura, ele sai engrandecido. Eu amei ter lido esse capítulo do livro e pretendo ler o livro inteiro mais tarde. Eu também li um outro livro que me fascinou, que segue a mesma linha, que se chama Estrutura da Linguagem Poética, do Jean Cohen. Peguei na biblioteca. É um livro que vai desenvolver algumas perguntas a respeito da poesia moderna,
da poesia simbolista e da poesia clássica francesa. Ele vai tentar entender o que cada uma dessas escolas, desses períodos históricos dentro da poesia tem de específico e como a poesia, na medida em que se modernizava, foi se tornando mais hermética, foi se tornando uma linguagem menos literal e mais cifrada. A gente percebe isso. Mas aqui ele vai fazer uma análise em que ele vai tentar provar por A mais B que é assim mesmo. Então ele escolhe 3 escritores do classicismo, acredito que 3 escritores do romantismo e 3 do simbolismo. E começa a fazer estatísticas a respeito de determinados usos de figuras poéticas em cada uma dessas escolas. E com isso ele consegue aferir que de fato houve mudanças, houve procedimentos que se tornaram muito mais usados com os simbolistas do que eram com os classicistas. E nisso ele vai explicar o que são esses mecanismos. E ele vai muito além da simples versificação, da métrica e da rima. Porque o campo da poesia é muito vasto, isso eu percebo agora. Existem estratégias muito mais ricas e sofisticadas do poético acontecer. E ali ele vai explorar isso no nível da linguagem, explicando tintim por tintim como funciona, ele vai dar a anatomia do poema, e é fascinante perceber isso. E acho que aqui existe também uma tese meio que perpassa o livro, de que a poesia, conforme ela foi se tornando mais hermética, ela também foi se tornando mais poética, porque é próprio do poético essa ausência de literalidade. Na medida em que existe essa certa opacidade, existe uma ambiguidade e também uma maior riqueza de expressão. Então não é só uma questão de ser ou não opaco, mas de, sendo opaco, também dizer mais coisas de um modo mais sofisticado. Então eu acredito que o Cohen também veja aqui uma linha evolutiva dentro da poesia. É um resumo muito grosseiro de tudo que esse livro contém, mas só posso dizer que se você tiver a oportunidade de pegar ele na biblioteca ou encontrá-lo em algum sebo, não perca a chance de ler. É fascinante. É difícil em algumas passagens, mas a recompensa que vem depois com o entendimento é, sem dúvida nenhuma, muito boa. Eu li também o livro A Divorciada, da escritora brasileira Francisca Clotilde. A Francisca Clotilde é uma escritora cearense que viveu aqui no Brasil da virada do século XIX para o século XX. Na sua época, ela foi uma escritora extremamente importante, colaborou muito com a imprensa, escreveu contos, escreveu poesia, salvo engano, e este romance. E ela chegou a ter uma revista que durou por muitos anos, A Estrela. Ela também atuou na área de educação, foi professora, dirigiu escolas. E ela foi alguém que, na sua época, também foi uma grande defensora da abolição da escravidão. E defendeu isso na imprensa, nos seus escritos. Uma mulher à frente do seu tempo. E neste romance, que é um romance de época, que é um romance, de um certo modo, folhetinesco, de amor romântico, ela introduz, já no título, um tema que, para a época, era muito pesado, muito controverso, que é o tema do divórcio. A gente tem uma moça que em determinado momento vai se ver premida a se divorciar do marido, que se revelara uma pessoa completamente diferente do que ela imaginava. É um cara que depois se torna um viciado que eu não vou dizer exatamente o que, mas que é um viciado que isso atrapalha a vida dele, atrapalha a vida da família. Ela era uma moça boníssima, uma pessoa excelente, um certo ar até de santa aqui, e aquele casamento não dá para continuar naqueles termos. Então, a questão do divórcio surge. E é muito interessante porque a Francisca Clotilde viveu uma situação parecida. Ela teve um marido que de repente sumiu e ela teve depois um companheiro com o qual ela não podia se casar porque estava ainda casada formalmente com o outro marido e não podia se divorciar. E aqui a gente percebe que esse traço autobiográfico quer se fazer sentir na narrativa, mas ela também tem muitos pudores. Então, ela coloca o A Divorciada no título, mas, no fim, esse divórcio, ele ocupa uma posição e uma proporção dentro da narrativa muito diferentes do que a gente imaginava.
E perceber esse contraste, essa dificuldade da escritora, é por si só muito interessante, é muito rico de ser observado. A história de amor aqui é muito interessante, é um amor que vocês já devem imaginar que nasce, mas a princípio não pode ser consumado, existe depois esse casamento infeliz e esse amor do início vai se desenvolver mais para o final, de algum modo. E acompanhar isso é interessante. Fazia muito tempo que eu não lia um livro de amor romântico. E ler um livro de amor romântico é muito interessante porque é um gênero batido, mas é um gênero que fez sucesso. E se ele fez sucesso, é porque ele tinha qualidades. Então, quando você se distancia um pouco do gênero e volta a ele, é possível perceber que há nele de qualidade, ainda que clichê, mas qualidades que fizeram com que ele fosse tão popular que se tornasse um clichê. Foi muito bacana essa experiência. A gente leu este livro para o clube de leitura Sillery da Jugé Vazon. Na live em que conversamos a respeito, a neta da Francisca Clotilde compareceu, falou um pouco sobre a história dela, sobre como a obra dela está sendo resgatada e preservada. Foi tudo muito rico. Quem publica este livro é a editora Janela Amarela, nessas edições que vocês podem ver aqui, vendidas pela Amazon. Este livro em específico tem alguns problemas de revisão da metade para o final. Mas, segundo as meninas do clube, é uma questão de exceção dentro da editora. Os outros livros todos são muito bem editados e sem problemas de revisão. Eu li também o livro Ressurreição, do Machado de Assis, uma outra história de amor. Foram meses de muitas histórias de amor. É o primeiro romance do Machado de Assis, só que já é muito perceptível aqui que se trata de um escritor fora da curva, de alguém capaz das maiores realizações de narrativa e realizações verbais. Já existe um vídeo aqui no canal para este livro, não deixem de assistir. Eu li ele porque estamos fazendo lá no clube uma leitura sobre a inveja e sobre os ciúmes em Otelo e Machado de Assis. E o Machado de Assis se baseia no Otelo de Shakespeare para escrever Ressurreição, mas ele faz a seu modo, e depois ele aperfeiçoa essa reescrita com Dom Casmurro. Então existe muito de Otelo aqui, e por consequência existe muito de Dom Casmurro também. Apesar de assim ser perceptível que existe uma diferença entre o Machado desse comecinho e o Machado maduro, já existe muita genialidade aqui, achados memoráveis, um ritmo e uma história muito envolventes. Tenho certeza de que você vai se interessar lendo esse livro. A Denise, que é lá do nosso clube, logo depois que lemos Otelo, ela decidiu ler Ressurreição, ela leu até altas madrugadas de uma sentada só, porque não conseguia parar o livro. É muito bom mesmo. Aí eu li este livro que, meu Deus, gente, este é um forte candidato a ser a melhor leitura do ano, um dos livros da vida. É um livro que reverberou em mim de um modo assim que há muito tempo um livro não reverberava. Eu acho que o último livro que reverberou em mim desse modo foi As Raízes do Romantismo, do Isaiah Burley. Um livro, coincidentemente, com uma temática e uma abordagem semelhantes a este. Tudo que é sólido desmancha no ar, do Marshall Berman. O Marshall Berman, ele vai fazer uma análise da modernidade e do modernismo desde o século XIX até os nossos tempos. Mas ele vai pensar essa questão para muito além da literatura e das artes. Ele vai pensar sobre um modo de vida que é o nosso modo de vida do dia a dia. E ele vai identificar nessa modernidade, sobretudo, uma permanente tensão e uma permanente inquietação que não permite que fiquemos no mesmo lugar o tempo todo. E nisso já existe toda uma diferença da sociedade tradicional que existia antes da modernidade. E as nossas vidas no dia a dia são marcadas por essa tensão constante, por essa sensação de que não podemos continuar do mesmo jeito, de que temos que mudar. Essas mudanças constantes, essa impermanência, ao mesmo tempo que gera muitos benefícios, criações, produtos, obras, ela gera efeitos deletérios. E a modernidade, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, tem sido isso. Conquistas muito grandes, indubitáveis da humanidade, mas a um custo muito alto e é sempre difícil saber se vale a pena ou não. E parece até que
sempre será assim. Sempre para fazer algo maior, algum sacrifício, algum custo colateral, teremos que arcar com ele. Então, gente, isso é um livro que cala muito fundo na gente que, por exemplo, tem uma rotina muito agitada, está fazendo muita coisa, mas se sente cansado, às vezes até adoecido. E a gente para e pensa, precisa continuar assim? Mas se não continuar assim, de que outro modo vai ser? Esse outro modo ainda é viável? Esse livro coloca essa questão na cabeça da gente, nos ajuda a esclarecê-la e conecta esse nível individual com a história da humanidade mais ampla. E ele vai estudar isso em obras de arte, ele vai estudar isso no Fausto do Goethe. O capítulo sobre o Fausto do Goethe é tão inesquecível, porque o Fausto do Goethe já prefigura todo o drama de nós, homens e mulheres modernos. E é muito forte, principalmente pela análise que o Marshall Berman faz, é muito forte. Ele vai analisar o Manifesto do Partido Comunista, que sai ali no século XIX, ele vai analisar, sobretudo, certas referências literárias, certas figuras de linguagem da qual o Marx se vale, que são muito significativas de todo o processo que estava sendo analisado. Ele vai analisar a questão da Rússia do século XIX, da construção de São Petersburgo, do Dostoiévski que vive e escreve naquele contexto, dessa cidade que se pretende moderna, mas que é um pouco opressora. Ele vai pensar também na transição que ocorre com a União Soviética, em que Moscou volta a ter protagonismo. Ele vai falar muito sobre Baudelaire, sobre o quanto as reformas do Barão Haussmann, que criaram os boulevards em Paris, aquelas ruas onde pessoas e veículos transitavam ao mesmo tempo, como aquilo foi definidor da forma como a modernidade, no sentido mais amplo, funciona, e a literatura também, e de como o urbanismo e a arquitetura no século XX meio que embota certas potencialidades daqueles boulevards, ao criar uma cisão entre os pedestres e os veículos, uma cisão da qual a grande expressão são as rodovias, onde ninguém transita, apenas veículos. E tudo isso, gente, de um modo muito convincente e muito instigante. No final, ele vai analisar grandes reformas que foram feitas em Nova York no século XX, que representam justamente isso, a destruição de bairros inteiros, de todo um modo de vida em prol dessa ideia de progresso e modernidade. Ele vai tentar entender até que ponto isso valeu a pena, até que ponto isso era inevitável, quais as vantagens e desvantagens. É um livro muito rico, certamente vai estar no meu top 10 de melhores leituras do ano. Vejam só a quantidade de marcações que eu fiz. É muita coisa. Eu li também, dentro daquela proposta a qual eu me referi, o Otelo de Shakespeare. Esta é a terceira peça de Shakespeare que eu leio deste ano. Li o Hamlet, para o qual há vídeo aqui no canal, sem fatos sobre Hamlet. Não deixem de assistir, aquele vídeo é muito especial, muito único. Conto com a audiência de vocês. Eu li o Macbeth, para o qual há um vídeo lá no Clube de Leituras. E agora li o Otelo. O que eu posso dizer? Eu gostei muito de Otelo. É uma peça diferente de Hamlet e de Macbeth. Ela trata de pessoas em situações um pouco mais cotidianas, porque apesar de serem pessoas da alta roda, digamos assim, o que eles vivem, o grande drama, são questões mais domésticas. Não envolvem talvez aquela grandiloquência que o Hamlet e o Macbeth envolvem. Então isso já dá um tom diferente. É muito interessante ver como o Shakespeare manipula essa ideia do Mouro de Veneza, a origem étnica do Otelo, e como isso se tornou um campo de projeção de quem assiste e representa o Otelo ao longo dos séculos, falando muito mais dessas pessoas do que da própria peça. Então a peça é um grande espelho do que está em torno. É muito interessante ver a instabilidade e a dúvida que o Otelo tem sobre si mesmo, sobre os próprios méritos e de como isso é manipulado pelo Iago a fim de que ele desacredite a honra de Desdémona. E é muito interessante, obviamente, fazer a comparação com o Dom Casmurro e o Ressurreição de Machado de Assis, como livros que vão estudar o ciúme humano, essa desconfiança
que envenena qualquer relacionamento. E o que eu posso dizer é que, apesar da grandeza inquestionável de Otelo, eu desconfio, a partir das leituras que eu fiz no passado, que Dom Casmurro é um livro muito, muito superior. Então, eu só posso dar essa dica. Nós estamos com uma joia em mãos na literatura brasileira, que é Dom Casmurro, que consegue rivalizar com Shakespeare. Pensem que grandeza. Mas adorei a experiência, um ótimo livro, vale muito a pena ler e estudar todas essas camadas de complexidade, campos de projeção que o Shakespeare cria aqui. E também para a live que eu tive com a Ju Gervason neste sábado, o vídeo está aqui no canal, As Duas Mortes de Francisca Júlia, a semana antes da semana, de José de Souza Martins. É um estudo sociológico sobre a literatura e o Brasil de determinada época. E como a sociedade, a forma de funcionamento da sociedade, influencia a constituição da própria literatura, opções estéticas que são tomadas. A Francisca Júlia era uma escritora que vinha de uma família, digamos, de classe média do interior de São Paulo. A determinada altura, eles vão para a capital e, por uma série de vicissitudes, eles passam a ser uma classe média muito mais baixa dentro da capital paulista, num momento em que a capital paulista ganhava relevo dentro do estado e no cenário nacional, e eles passam então a ocupar uma posição periférica em termos de trato social. Não obstante, a Francisca Júlia tinha um grande talento, e ela aperfeiçoou muito esse talento, tornando-se uma escritora parnasiana, a ponto de ser colocada ao lado de nomes como Vicente de Carvalho e Olavo Bilac. Então, ela teve muito acesso à imprensa, apesar dessa contingência social. Porém, essa contingência social ajuda ela a não conseguir se inserir na nova sociedade que vai se constituindo. Porque a sociedade vai se modernizando, os valores da poesia parnasiana vão sendo perdidos, sendo deixados para trás, vão sendo rechaçados, e ela, que tinha chegado ao ápice dessa poesia, se encontra sem um público, sem um interesse genuíno por aquilo. E essa modernidade também que se constitui em São Paulo era uma modernidade que vinha das altas rodas, dos círculos de sociabilidade de pessoas ricas, a riqueza do café, a riqueza tradicional conjugadas em grandes salões. E na medida em que ela era alguém mais periférica, apesar de conhecida, ela não gozava exatamente dessa sociabilidade, o que pode ter contribuído ainda mais para a sua literatura ser deixada para trás e para ela também não dar novos passos dentro de uma nova literatura, uma literatura moderna. É um livro muito interessante, não é uma biografia da Francisca Júlia, apesar de a forma como o livro é apresentado deixar entender que é assim, a ficha catalográfica também colabora para isso. Óbvio, existem traços biográficos dela aqui muito bem contados, mas não é exatamente uma biografia. É um estudo sociológico que vê na figura dela uma figura de contradição e uma figura de transição muito representativa da mudança de época que acontecia, com a modernização do Brasil, e que estava ali no olho do furacão, sofrendo com todas aquelas mudanças. A Francisca Júlia gozou de muito prestígio na sua época, e inclusive muitos dos modernistas estiveram ao seu lado antes de serem modernos. No seu enterro, propriamente dito, por exemplo, Oswald de Andrade estava lá. Vale a pena conhecer, um livro precioso, muito singular aí dentro dos estudos da literatura e dos entornos da literatura. Eu concluí também a leitura do Anjo Pornográfico do Rui Castro. Lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, entre agosto e outubro, a cada semana eu envio um áudio no nosso grupo exclusivo comentando, um áudio em formato de podcast, comentando de 2 a 3 capítulos da biografia. Estamos mais ou menos quase que no capítulo 20. Os áudios estão todos gravados. Quem acessar agora o clube pode usufruir desses áudios e dos futuros. Eu, no entanto, não consegui me conter e já acabei a leitura.
Fiquei fascinado por descobrir mais a respeito do Nelson Rodrigues. Essa é uma biografia factual, vale dizer. O Rui Castro não vai parar para ficar fazendo considerações estéticas e literárias sobre as obras do Nelson, mas ele vai contar sobre os fatos, sobre os relacionamentos do Nelson, sobre as pessoas que estavam em torno. E muita gente importante estava em torno do Nelson. Então, ler a biografia do Nelson é ler também uma biografia do Brasil daquela época, do Rio de Janeiro, muito pujante culturalmente. O Nelson foi um homem de imprensa, sua família foi muito importante. Você começa a descobrir que existem vários outros Rodrigues famosos que você nem imaginava que eram parentes do Nelson. Eles, no entanto, tiveram muitos episódios trágicos, piores do que aqueles retratados nas obras do Nelson, e eles amargaram esses episódios dificultaram muito suas vidas. No entanto, o Nelson escreveu na imprensa sofregamente, escreveu 17 peças, acompanhar a estreia e as vicissitudes de cada peça nesse livro é uma delícia. Ele escreveu no jornal Folhetim, sob pseudônimos femininos, como Susana Flagg. Ele escreveu romances, escreveu A Vida Como Ela É, outro sucesso que nasce na imprensa. Muitas das suas histórias foram adaptadas para novelas, minisséries, séries e filmes. É uma vida riquíssima, que começa lá no período, digamos assim, dos anos 20 e vai até os anos 70, 80. Então, é um bom trecho da história nacional que a gente acompanha aqui. História que afeta diretamente essa família. Vale muito a pena. Além de que a prosa do Rui Castro é deliciosa. Eu também li lá para o Clube da Ju Gervason este livro aqui que sai pela Carambaia, da coleção Arquivo da Carambaia. Gostei muito do formato dessa edição. Enervadas, da Crisanteme. A Crisanteme foi uma dessas outras grandes escritoras da época de ouro da imprensa no Rio de Janeiro, no começo do século XX, sobre a qual a gente ouve um pouco falar aqui na biografia do Nelson Rodrigues. Um momento em que muitas mulheres escreviam na imprensa. Ela é filha da Carmen Dolores, outra grande escritora da qual eu li A Luta há alguns meses. E ela era alguém muito avançada para sua época, se tornou depois um pouco esquecida e começa agora o trabalho de resgate. O Rui Castro, mesmo Rui Castro, naquele livro Metrópole à Beira-Mar, fala muito da Crisanteme, e aquilo também foi muito valioso para o resgate da sua obra. Aqui em Enervadas, a gente tem uma mulher de vida muito livre, muito independente, que em determinado momento é diagnosticada como uma enervada. E ela vai tentar entender o que é isso e começar a contar o que era a sua vida, o que a teria levado a esse enervamento. E aí ela vai mostrando que ela tinha uma vida muito aventurosa, muito livre, muito independente. Existia toda uma questão de uso de drogas na época, drogas que ainda não eram consideradas como tais. Ela vivia para os sentidos, para os amores, para os excessos, para a boemia. E ela se apaixonava até determinado momento em que ela se casa, mas esse casamento tem vicissitudes, e ela encontra um outro companheiro. E nisso a gente vai vendo todo um modo de ser para a mulher que ainda hoje pode causar espanto a alguns, mas que já naquela década de 20 era retratado. É um livro muito sensorial, um livro de arrebatamento, porque principalmente a primeira parte a gente vê a Crisanteme assim, indo de fato a fato, de experiência a experiência, sofregamente, bebendo a vida em goles fartos e apressados. De repente ela dá uma acalmada, mas ainda assim ela não é uma personagem conformista. É muito interessante, um livro muito bem escrito, não tem uma linguagem datada que parece empolada, como alguns livros daquela época têm. Então, vale muito a pena conhecer Crisanteme Enervadas. Eu li também, aí, por conta de umas pesquisas que eu ando fazendo, um livro sobre o surrealismo, de Marilda de Vasconcelos Rebouças. É um livro que eu peguei na biblioteca, de uma série que saía pela editora Ática, chamada Princípios. Foi muito interessante ter lido este livro, porque eu tive um pouco mais claro na minha mente o que é esse movimento surrealista, para além, né, dessa figura mais pop do Salvador Dalí e daquele quadro dos relógios derretendo. Consegui entender um pouco da dinâmica da transição do dadaísmo para o surrealismo, de como esse surrealismo
teve manifestos de como ele estava ligado ao livro A Interpretação dos Sonhos, do Freud, de como ele era baseado muito em métodos de acesso ao inconsciente para a produção artística, ou seja, ele não só representava de modo lúcido o que seria o inconsciente, o onírico, mas ele tentava entrar através de vários métodos nesse universo onírico para, a partir dali, diretamente, sem filtros, produzir arte. Entendi um pouco da literatura produzida, das artes plásticas, dessas outras expressões, de como o movimento foi evoluindo enquanto grupo ao longo do tempo, de como houve dissidências, de como também essa influência foi se fazendo sentir em pessoas que não necessariamente faziam parte do movimento. Um livro curto, mas que vai direto ao ponto e que te dá um chão para prosseguir e buscar mais coisas nesse campo. Agora, o que eu estou lendo? Eu estou lendo As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Bem no comecinho, li os 5 primeiros poemas com muita atenção, vou ter aulas a respeito deles. E posso dizer que gostei muito. São poemas acessíveis, com imagens muito fortes, que num momento assim inicial e sem nenhum rigor estético e artístico e histórico, eu diria que tem um tom meio decadentista, tem um tom meio que de uma sala cheia de ornamentos à tarde, com alguém bebendo, meio cansado, com um calor meio entorpecedor, sabe? Essa estética decadente. Eu vejo um pouco disso aqui, apesar de eu saber que o decadentismo é uma coisa específica, que eu não saberia dizer se confunde com o Baudelaire, no momento ainda não sei. Eles são poemas metrificados, rimados, com imagens muito fortes, muito sugestivos, com temas que à época eram incomuns, que o Baudelaire traz para a poesia. Muito interessante. É uma edição bilíngue, essa aqui tem a tradução do Júlio Castanhon Guimarães. Só posso dizer que se você está procurando aí um livro clássico de poesia para ler, mas não quer algo que seja de cara extremamente hermético, vá ao Baudelaire, que ele é justamente essa transição de uma poesia mais clássica para a poesia moderna, que vai ser gradativamente mais e mais hermética. Já há hermetismo nele, mas há também muita clareza. Estou lendo também para essa disciplina um livro que eu comprei lá na época da extinta COSAC, ficou aqui guardado, agora está se prestando aos meus estudos, que é A Verdade da Poesia, do Michael Hamburger. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É um livro que vai tratar dos sucessores do Baudelaire, de como esse Baudelaire cria uma coisa nova e depois disso muitas variantes, muitas vertentes na poesia moderna vão surgindo. Então ele vai estudar um pouco desses escritores, dessas obras, suas características. É um livro um pouco mais difícil, eu até dei uma diminuída no ritmo dele, estou preferindo ler outros livros que vão mais direto ao ponto do Baudelaire e dessa época, mas posso dizer que estou gostando e quero continuar a leitura. Devo estar aqui na página 90, página 100, por aí. Eu também li um livro online que se chama, eu até vou deixar o link aqui embaixo, porque ele está disponível gratuitamente, e é uma edição primorosa, super bem acabada, que se chama O Passeio Vernet. É um livro que vai trazer um episódio de um escrito do Diderot, um filósofo, um artista do século XVIII, que, entre outras coisas, escreveu os chamados salões. Naquela época, a pintura começava a se popularizar, existiam os salões em que essas pinturas eram exibidas, os salões seriam predecessores das atuais bienais, mas como, óbvio, a difusão disso era limitada, era uma coisa local, você precisava ir e ver, os escritores escreviam a respeito dessas pinturas num gênero muito próprio, e esse gênero começa a se tornar um gênero consolidado, o gênero salão, e esses textos começam a circular pela Europa e a influenciarem no modo como a arte era apreciada, em quais artistas eram procurados e celebrados. Eles eram textos que influenciavam o mercado de arte da época. E o Diderot escreveu muitos textos sobre isso. E nesse passeio Vernet, ele vai analisar as pinturas desse Vernet e vai analisar isso tudo de um modo muito literário, muito expressivo. É mais do que uma descrição de uma pintura, é como se ele estivesse passeando pelas pinturas e isso também fosse um pretexto para ele ir discutindo várias ideias que lhe eram caras.
Este livro tem um longo ensaio introdutório, que foi o que eu li por enquanto, da minha professora, e nele ela vai explicar então o que é esse século XVIII, o que é essa obra do Diderot, o que são esses salões, e ela vai explicar também como que surge, né, a estética no século XVIII, porque existe uma diferença muito grande entre a arte clássica, a arte lá da poética do Aristóteles, que vigeu por centenas de anos, e a arte que começa a nascer no século XVIII com o nascimento da disciplina filosófica estética, em que aquelas regras rígidas vão sendo deixadas de lado e um modo muito mais livre de entender e produzir a arte vai ganhando lugar. Essa é a semente que depois vai desembocar em todos os desdobramentos que nós acompanhamos nos séculos XIX e XX. Então, é um texto muito bem feito, uma edição muito bem acabada, com reproduções das pinturas, vale muito a pena conferir. Vou deixar o link aqui embaixo. E por fim, como eu sou um bom bebedor de vinhos, eu quero também ser um bom bebedor de vinhos consciente. Eu decidi tirar aqui da prateleira este livro, Wine Folly, Guia Essencial do Vinho. E, gente, posso dizer que está sendo uma delícia. É um livro muito dinâmico, ó, cheio de esquemas, mas com informações muito precisas, muito compreensíveis, que de fato te instruem e te fazem entender melhor e usufruir melhor desse universo do vinho. Eu agora vou começar a ler sobre os tipos de vinho. Ó, eu estou aqui bem nessa parte, estilos de vinho, mas já posso dizer que vale muito a pena para ler de forma corrida e para depois ter o livro e consultá-lo sempre que necessário. Eu quero começar a ler sobre porque eu tenho bebido muito vinho, comprado muito vinho, ouvido instruções a respeito, participo de uma confraria e tal, mas eu acho que vale a pena ler. Tanta coisa na minha vida funciona lendo, eu acho que eu vou estruturar muito melhor esse conhecimento lendo, e existe toda uma literatura muito interessante a respeito. Comecei por este livro que eu já tenho aqui. E por fim, vou ler neste mês e convido vocês a participarem. Vou ler para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, reler pela enésima vez o Dom Casmurro, do Machado de Assis, e este estudo crítico da Ellen Caldwell, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, justamente fazendo esse link ao qual eu aludi no começo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, não se esqueçam dos links, participem do clube e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!